Olá, meu nome é Luiz Renato, esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. Vamos continuar com a nossa aula de Direito Penal Militar. O assunto é do crime, dentro do Código Penal Militar. Vamos continuar na nossa aula e para falar do próximo assunto, que é o artigo 30, que trata do crime tentado e do crime consumado, é preciso falarmos do iter criminis. Para falarmos dos institutos da consumação e da tentativa, é preciso falarmos do iter criminis. Uma linguagem mais didática, podemos dizer que iter criminis são as fases ou etapas possíveis de um delito. São as fases ou etapas possíveis de um crime. As fases possíveis no iter criminis são: primeiro, cogitação, a ideia de cometer o crime. A cogitação é conhecida como a fase meramente abstrata. Nessa fase do iter criminis, o direito penal não tem nada a ver com isso. Será interesse do direito penal a partir do momento que as ideias deixarem de ser abstratas e ganhar forma no mundo físico. A fase da cogitação é impunível. Nem todos os crimes possuem cogitação, como por exemplo os crimes culposos, que se consumam com a negligência, imprudência e imperícia do agente. E os crimes de ímpeto, que temos como exemplo clássico a briga de trânsito. A pessoa, por qualquer motivo, ela se desentende no trânsito e parte para a agressão. Ela não saiu de casa pensando em arrumar uma briga no trânsito, mas a situação fez com que no seu ímpeto ocorresse então a briga de trânsito. A segunda fase do iter criminis são os atos preparatórios. Atos preparatórios fala de planejamento e angariação de recursos. Atos preparatórios é quando o indivíduo busca as condições materiais que lhe permita em outro momento a efetiva conduta delituosa pretendida. Busca os instrumentos que julga necessário que lhe permita depois executar a conduta delituosa. Na regra geral, os atos preparatórios também não são punidos no âmbito do direito penal, salvo se o ato preparatório por si só caracterizar crime autônomo. Um exemplo disso seria a pessoa que deseja matar o seu desafeto e para consumar o seu crime, ela adquire uma arma de fogo de forma ilegal. E se no percurso, no caminho para cometer o crime, ela for interpelada pela polícia e for encontrado esse armamento com ela, essa pessoa responderá pelo porte ilegal de arma. Por quê? Porque porte ilegal de arma é um crime autônomo. Apesar de a arma ser um ato preparatório para consumar o desejo, o ânimos do agente, o portar a arma de forma ilegal por si só já é um crime. Outra fase do iter criminis é a execução. A execução dirige diretamente à prática do crime. Na execução é onde o indivíduo coloca efetivamente em prática os atos pretendidos para alcançar diretamente o resultado delituoso. É a partir da execução que podemos caracterizar os institutos da tentativa ou da consumação. Tentativa, artigo 30, inciso 2º. Disse o crime. Disse o crime tentado, quando iniciada a execução, não consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O instituto da tentativa presume que a fase da execução tenha iniciado e que a consumação do delito não tenha acontecido por circunstâncias alheias, por circunstâncias estranhas à vontade do agente. Quando falamos em tentativa, o indivíduo inicia a conduta da prática delituosa e que iniciou a fase de execução e de alguma forma começou a executar o crime, mas o crime não se consumou por algo que fugiu à sua vontade. Exemplo hipotético. Vamos supor que eu tenha um desafeto e deflagrei 5 disparos contra ele e evadi do local acreditando que consegui o resultado pretendido, que era a morte do meu desafeto. Mas, em seguida, Populares socorreu meu desafeto e levou ao hospital e os médicos salvou a sua vida. Eu pratiquei os atos executórios, acreditando que havia conseguido a morte do meu desafeto. Mas o meu desafeto, a vítima, não morreu por circunstâncias alheias à minha vontade e a consumação não ocorreu. Essa é a ideia de crime tentado. Em seguida, vamos analisar o parágrafo único do artigo 30, que diz: pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime diminuída de 1 a 2 terços,
podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Fazendo uma análise do artigo 30, parágrafo único, nós observamos que, em regra, o juiz começa a calcular a pena como se o crime tivesse consumado, tanto que está escrito pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime. E durante a aplicação da dosimetria da pena, o juiz faz a redução da pena, diminui de 1 a 2/3. É o que nós encontramos no início aqui do parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3. Essa é a regra geral. Em casos excepcionais, então, nós temos a exceção à regra, que diz, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Então, aqui é a exceção à regra. A regra é, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3. Ou seja, em regra, o juiz começa a calcular a pena como se o crime tivesse consumado e, durante a aplicação da dosimetria da pena, o juiz faz a redução, diminuindo de 1 a 2/3. Então, nós estamos falando do iter criminis, já vimos a primeira fase, que é a cogitação, a ideia de cometer o crime, atos preparatórios, planejamento e angariação de recursos. Terceira fase, execução, que dirige diretamente a prática do crime. E vamos ver então agora a quarta fase, que é a consumação, é quando o crime se completa. Na realização de um crime, há um caminho, fases ou etapas a percorrer entre o momento da ideia da sua realização até aquele em que ocorre a consumação. Está consumado o crime quando o tipo penal está inteiramente realizado, tanto que diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Está consumado o crime quando o tipo penal está inteiramente realizado. Então, consuma-se o homicídio com a morte da vítima. Consuma-se a lesão corporal com a ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima. Consuma-se o crime quando reúne todos os elementos de sua definição legal. No caso do homicídio, a definição legal está escrito matar alguém e a consumação se dá com a morte da vítima. Então aqui acabamos essa segunda aula do Direito Penal Militar, do título Crime, do crime. E se você gostou, inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe.